A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Um canal onde você terá estudos bíblicos, onde você tem também comentários da Escola Bíblica Dominical e onde você pode encontrar também alguns programas de rádio para o seu enlevo espiritual. Aqui no programa Rádio Evangélica Galileia, você vai encontrar a palavra de Deus, adoração, louvores e glorificação. A lição de hoje é a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. E o nosso texto áureo diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34 e versículo 10. Aqui nós aprendemos no texto áureo que a aliança de Deus ela é estabelecida quando nos propomos a guardar a palavra do Senhor, quando nos propomos a ter a palavra do Senhor como luz dos nossos caminhos. É a palavra do Senhor que é um mapa para o céu, é a palavra do Senhor que testifica de Jesus Cristo, é a palavra do Senhor que nos formata, é a palavra do Senhor que nos padroniza para que nós sejamos servos fiéis e um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Não há avivamento sem a palavra de Deus. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Então não há avivamento sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, a oração, a obediência, a santificação é a base para que aconteça um avivamento espiritual em nossas vidas. Aqui na nossa introdução nós vamos aprender o seguinte, que Israel escorregou muitas vezes na apostasia espiritual. Sempre o Senhor envia profetas para alertar, para corrigir, para denunciar, para chamar o povo ao arrependimento espiritual. Para que o povo se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. E se o povo ouvisse a voz do Senhor, o Senhor enviaria um avivamento espiritual. O Senhor, Ele quer avivar. Mas nós temos que também tomar uma atitude diante de Deus. Nós temos que voltar-se para Deus. Nós temos que voltar-se para a palavra de Deus. Nós temos que nos voltar para o Senhor, a fim de que Ele tenha misericórdia de nós e nos perdoa dos nossos muitos pecados. O Senhor procura em cada coração humildade e quebrantamento espiritual. Então, meus amados irmãos, colocamos aí algumas ilustrações aí para você e também colocamos aí alguns esboços aí para você que você pode copiar e você pode utilizar no ensino da palavra de Deus também. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao 33. Então vemos aí o avivamento que ocorreu no reinado do rei Josias, um grande rei, um rei muito obediente ao Senhor. No tópico 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Nós vamos estudar alguns momentos do Antigo Testamento em que Deus enviou um grande avivamento espiritual, restaurando o povo, despertando os dormentes espirituais para realizar uma grande obra no meio do seu povo. No Antigo Testamento houve muitos avivamentos trazidos por Eliseu, trazidos por Elias e vários outros profetas de Deus, mas nós vamos estudar apenas alguns. No tópico 1, o avivamento no tempo de Moisés. Os hebreus estavam em escravidão no Egito e o seu senhor era o faraó lá no Egito. Eles eram dominados por Faraó, viviam como escravos no Egito e estavam sem pátria, sem Deus, sem direção. Os hebreus também, eles eram um povo sem terra, sem rei, sem lei, e eles clamavam para que Deus também enviasse um libertador, para que Deus enviasse alguém que os tirasse dali do Egito. E Deus apareceu numa sarça em fogo para Moisés, o chamou e o vocacionou. E este chamado aconteceu da seguinte forma: Moisés matou um egípcio, escondeu na areia, alguém descobriu, ele fugiu para a terra de Midian. Lá na terra de Midian ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas, tomando sereno do céu, enfrentando lobos, leões, ladrões de ovelhas, sentindo cheiro de ovelhas. E ali, nesse quebrantamento espiritual pelo qual ele passou, Deus lhe apareceu numa sarça em fogo. E ali no meio da sarça Deus falou com Moisés. E ali do meio da sarça Deus se identificou, se revelou, dizendo que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o enviou a libertar o seu povo de lá do Egito. Aqui no subtópico 1,
por meio de sinais, de milagres, de maravilhas, Deus libertou os hebreus de lá do Egito, através da praga das moscas, da praga das saraivas, da praga das rãs. O rio se transformou em sangue, o pó se transformou em piolho, e através de muitos milagres e maravilhas, como a abertura do mar para que eles passassem seco, o Senhor os libertou. Então Moisés era um homem avivado. Por meio de um homem avivado, Deus avivou quase 2 milhões de hebreus. Quase 2 milhões de hebreus foram libertos do Egito, porque Moisés era um homem avivado. Um homem avivado no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua igreja, ele pode avivar muitas outras pessoas também. Faraó era um tipo do inimigo de Deus. Ele era um tipo de Satanás. Por exemplo, o diabo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo disse que Satanás é o príncipe deste século. Então Faraó, ele era o rei do Egito, ele era a autoridade suprema no Egito, ele era tido como um deus lá no Egito. E os deuses do Egito foram confrontados com Jeová, o Deus dos hebreus. E os deuses do Egito, os deuses de Faraó, todos perderam. O Egito é um símbolo do mundo. O Egito, com as suas idolatrias, feitiçarias, com seus deuses, é um exemplo do mundo onde que nós vivemos. Um mundo perdido, um mundo mergulhado na malignidade, na impiedade, nas obras malignas. É o sistema mundanizado, longe de Deus e longe da sua palavra. Então o Egito é um símbolo do mundo. Agora, por meio de crentes avivados, o Senhor libertará os cativos do mundo. Através de um crente avivado, de um crente despertado, de um crente que ora e busca a presença de Deus, então as pessoas que estão mergulhadas no mundo do pecado serão salvas e libertadas do seu pecado. Subtópico 2, o avivamento no tempo de Samuel. Samuel, ele foi consagrado a Deus pela sua mãe, por Ana. Ele foi entregue para servir a Deus desde criança, lá no tabernáculo onde estava o sumo sacerdote Eli. E ali ele aprendeu a orar, ali ele aprendeu a louvar, ali ele aprendeu a servir ao Senhor. Subtópico 1. O sumo sacerdote Eli já era idoso. Ele já não tinha tantas forças, já era um homem já cansado de tanta luta, de tantos problemas, de tantas provas. E para piorar, os seus filhos eram apóstatas, eram carnais, eram iníquos, eles eram mundanos, eles não tinham respeito para com a lei de Moisés, eles não tinham respeito para com as coisas de Deus, eles eram imundos. E eles praticavam muitas injustiças e muitos pecados, inclusive até mesmo ali dentro do tabernáculo, atrás do tabernáculo, ali nos átrios, naqueles lugares considerados santos, eles não praticavam a santidade, eles praticavam só a imundícia espiritual. E o povo estava também distante de Deus. Tal qual era o sacerdote, assim também era o povo. Os filhos de Eli eram apóstatas e o povo estava indo pelo mesmo caminho. Era um povo que estava longe de Deus, longe da palavra de Deus, praticando muitas coisas horríveis. E numa guerra contra os filisteus, Israel é derrotado e a arca foi levada. Este episódio foi muito triste, este episódio foi muito chocante para Eli e para o povo também. Nesta batalha, os filhos de Eli morreram. Eli perdeu seus 2 filhos nesta batalha. E Eli, ao saber que os seus filhos tinham morrido na batalha e que a arca do Senhor havia sido levada, Eli, ao saber disso, ele caiu da cadeira e ele morreu. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, no meio desta baderna espiritual, no meio desta catástrofe espiritual, aonde se foi a glória do Senhor, quando foi levada a arca do Senhor, Deus preservou um homem avivado. Esse homem avivado era Samuel. Deus já tinha um homem segundo o seu coração, que seria o líder da nação. Samuel se tornou profeta, Samuel se tornou sacerdote, Samuel se tornou juiz, Samuel era um homem de oração, Samuel era um homem temente a Deus, Samuel era um homem que praticava a palavra de Deus, era um homem avivado, despertado, restaurado, era o homem certo para o momento certo, para um povo certo. Samuel os exortou ao arrependimento. Não há avivamento espiritual se não houver arrependimento. As pessoas precisam sentir tristeza pelo seu pecado. As pessoas precisam pedir perdão pelo seu pecado. É necessário se voltar para Deus. É necessário haver confissão de pecado.
É necessário haver abandono do pecado para que Deus envie um avivamento de poder. O povo se humilhou e buscou ao Senhor. Já na administração de Samuel, o povo reconheceu o poder de Deus, o povo se voltou para Deus, o povo se humilhou diante de Deus e o povo buscou ao Senhor, porque Samuel era rígido em aplicar a vontade do Senhor. Então nós vamos ver que grande foi a vitória para o povo de Deus. Um homem avivado por Deus levou uma nação ao avivamento. Um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente avivado por Deus leva a sua família à vitória, leva a sua igreja à vitória, leva muitos à salvação, traz muitos ao arrependimento, à salvação, à libertação espiritual. Você pode ser um vaso avivado para a sua família, para a sua igreja, para os seus amigos e para os seus vizinhos. Vamos aqui agora ao subtópico 3. O avivamento no tempo de Josias. Ezequias, ele foi um rei piedoso, ele foi um rei muito temente a Deus. Houve um grande avivamento no tempo de Ezequias. O povo, no tempo de Ezequias, voltou a adorar a Deus, voltou a servir ao Senhor, abandonou a idolatria, voltou-se para a lei do Senhor. Houve avivamento, houve paz, houve prosperidade no seu reinado. Porém, Ezequias, ele ficou enfermo e veio-lhe a ordem: ponha a tua casa em ordem. Depois ele vira-se para a parede, ele chora, ele clama ao Senhor e ele foi curado. Mas não sabemos se ele entendeu completamente a ordem do Senhor de colocar a casa dele em ordem, porque o seu filho Manassés foi mau, foi ímpio, foi perverso. Foi o pior rei de Israel. Ele foi idólatra, ele viveu na prostituição, ele consultava os astros, ele passou seus filhos no fogo. Ele foi um rei ímpio, infiel e maligno, de tal forma que ele precisou ser aprisionado pelos assírios. Ele foi preso pelos assírios, foi preso em espinhos e andou muitos quilômetros preso em espinhos, de tal forma que ele não poderia se assentar, não poderia deitar, porque os espinhos o apertavam. Foi nessa humilhação que Manassés se arrependeu do seu pecado, voltou-se para o Senhor e restaurou a nação. Ele se arrependeu, buscou o Senhor, recebeu perdão, recebeu um avivamento que alcançou toda a nação. O avivamento do tempo de Ezequias não atingiu Manassés. Porém, Manassés, quando ele se sente castigado por Deus devido ao seu pecado, ele se arrepende, ele volta ao Senhor, ele volta à palavra do Senhor, ele volta a praticar a palavra do Senhor e o Senhor o aceita, o Senhor o perdoa, o Senhor restaurou o seu reino, o Senhor restaurou a sua vida espiritual. Porém, ele não consegue passar esta fidelidade espiritual ao seu filho Amon. O seu filho Amon, ele não aprendeu a lição. Ele não aprendeu o mal que veio sobre seu pai. Amon, o filho de Manassés, foi tão mau, tão ruim, tão maligno e morreu no seu pecado. Ele foi tão mau, tão ruim, tão maligno quanto o seu pai Manassés foi no seu primeiro momento quando ele estava na impiedade. Amon foi da mesma maneira. E ele não se arrependeu dos seus pecados, não houve avivamento espiritual no período do reinado de Amon. Porém, Amon morreu. Amon morreu no seu pecado e nasceu o rei Josias. Este rei Josias foi um rei temente a Deus, foi um rei que trouxe um grande avivamento espiritual, foi um rei que fazia a vontade de Deus, ele quebrou os altos onde se praticava a idolatria, a feitiçaria, ele aboliu a idolatria, fez com que a nação se voltasse para Deus, adorasse a Deus, guardasse a lei de Moisés novamente. Ele foi um rei piedoso, foi um rei temente, foi um rei avivalista e ele foi um rei reformista. Josias derrubou os altares, as imagens de esculturas, estendeu a outras cidades, ele pessoalmente supervisionava aquilo que ele ordenava aos seus subordinados fazerem para que acontecesse o avivamento do Senhor. Ele levou definitivamente a nação aos pés do Senhor. Ele achou o livro da lei estava escondido dentro do templo, o templo estava destruído, o templo estava abandonado, o templo estava mal cuidado, e ele manda reformar o templo, e ali eles encontram a lei do Senhor. Deus enviou um verdadeiro avivamento. Josias arrumou a casa, Josias reformou o templo, reformou a nação, houve um grande avivamento espiritual. E este foi o último avivamento espiritual antes do cativeiro babilônico. Quem participou deste avivamento espiritual, que eram crianças ou jovens ou adolescentes, foi exatamente Jeremias,
Ezequiel e Daniel. E os amigos de Daniel, todos eles foram impactados por esse avivamento de Josias, porque os dois reis que vêm depois, Zedequias e Joaquim, um é levado cativo para a Babilônia e o outro é prisioneiro do rei da Babilônia, perde seus filhos e perde a visão também. Então, o último avivamento foi do rei Josias e muita gente foi impactada por esse avivamento espiritual. Depois, o povo retorna ao seu pecado, à sua maldade, à sua iniquidade, à sua injustiça, à sua apostasia espiritual. E ali Jeremias, por Deus, pelo Espírito de Deus, profetiza que eles vão ser escravos na Babilônia. Ezequiel profetiza que Jerusalém e o templo vai ser destruído. E Daniel depois profetiza que eles retornarão e reconstruirão a cidade de Jerusalém e também o templo de Jerusalém. É um outro avivamento espiritual que acontece depois. Continuando aqui na nossa lição, depois da sua morte, o reino de Israel, depois da morte de Josias, ele volta à decadência espiritual. Dentre tantos, os principais frutos deste avivamento foi Jeremias, Daniel e Ezequiel, como já dissemos. O Senhor ele está à procura de pessoas que queiram ser avivadas, um instrumento de Deus para o avivamento espiritual. Então, se você se colocar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, voltar-se para a palavra de Deus, ser obediente ao Senhor, você será uma pessoa avivada pelo Espírito Santo de Deus. Consequentemente, muitas outras pessoas também serão avivadas. Os seus amigos, os seus familiares, os seus vizinhos, até os seus inimigos serão impactados pelo avivamento espiritual na sua vida. Quando você pregar, quando você ensinar, quando você visitar, quando você evangelizar, tudo que você fizer na obra do Senhor, outras pessoas serão também impactadas e também avivadas pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos agora ao tópico 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Tópico 1, o chamado de Neemias. Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes, e ele se incomodou com a miséria da cidade de Jerusalém. O seu irmão voltou de Jerusalém e contou a notícia para ele que lá em Jerusalém tudo estava abandonado, tudo estava destruído, tudo estava ao relento. Os muros estavam fendidos e as portas estavam queimadas. Esta situação incomodou a Neemias, que era o copeiro-mor do rei, era aquele que experimentava as bebidas, as comidas, para ver se estavam boas e para ver se não estavam envenenadas, para que depois o rei pudesse comer. Portanto, ele era um mordomo de confiança, ele tinha um alto cargo e ele estava sempre perante o rei. E aquilo o incomodou de tal maneira que ele ficou alguns meses orando e jejuando para poder falar com o rei. E foi assim que o rei percebeu que ele não estava bem. E o rei o questiona e ele conta a situação. Ele pede permissão para voltar, para reconstruir a cidade dos seus pais. Quando eles dizem a cidade dos seus pais, eles estão se referindo ao seu pai, ao seu avô, ao seu tataravô, a todos os seus antepassados. Neemias, ele orou, se lamentou, ele clamou, ele pediu a Deus, ele orou, ele jejuou, e Deus concedeu o pedido do seu coração. De acordo aqui com o subtópico 2, ele chega lá na cidade, ele examina a cidade, ele conversa com os líderes ali da cidade, e ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele traça um plano de reforma dos muros de Jerusalém. E ele leva o povo a confessar os seus pecados. Ele leva o povo a sentir tristeza pelos seus pecados. Ele leva o povo ao arrependimento espiritual. Ele leva o povo para a oração. Dessa forma, com o povo orando, com o povo confessando, e ele, da mesma forma, junto com o povo, também orando, ele se identifica ali com o povo. Ele não somente ora pelo povo, mas ele se propõe a orar junto com o povo. Nessa oração, ele se coloca também como alguém que precisa de um avivamento espiritual. E ele começa a orar e ele diz, nos corrompemos. Ele diz, não guardamos. E ele ainda diz, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Então ele se coloca na posição, ele se coloca diante de Deus, ele se coloca como um intercessor pelo povo. Ele leva o povo à oração, ele eleva o povo até Deus, para que houvesse um avivamento espiritual no povo, para que a cidade fosse restaurada. O povo precisava de um avivamento, o povo precisava de arrependimento, o povo precisava voltar-se aos estatutos, aos mandamentos, aos juízos do Senhor.
E ele foi o homem que Deus usou, foi o homem-chave, o homem avivado, despertado, restaurado, que Deus usou naquele momento de desprezo, de abandono, de humilhação. E grande foi a vitória para o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, pela confissão de pecados, nós colocamos o fardo, o peso do pecado para fora. Quando nós confessamos aquele pecado que está na mente, que está no coração, que está na alma, que está no espírito, nós colocamos diante de Deus. Nós confessamos, falamos das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos reconhecendo que somos dependentes de Deus. Nós estamos mostrando que nós amamos a Deus, que nós confiamos em Deus. E nós estamos clamando a Deus da mesma forma, pedindo perdão, pedindo graça, pedindo misericórdia. É dessa forma que acontece o avivamento espiritual. Pela fé, nós recebemos o perdão de Deus. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós oramos, nós somos perdoados dos nossos pecados, somos lavados dos nossos pecados, somos purificados dos nossos pecados. O Senhor, Ele vem e dá um bálsamo na nossa alma, nos coloca em pé novamente, nos aviva, nos desperta, nos restaura, nos dá um quebrantamento espiritual para que a obra de Deus seja realizada. Se você é um diácono na igreja, se você é um ministro na igreja, se você trabalha na área do louvor, na área da escola bíblica dominical, em algum trabalho de oração, você precisa de um avivamento espiritual. Porque tem pessoas ali que trabalham com você e tem pessoas ali que precisam ser abençoadas pelo Espírito Santo que está em você. Aqui no subtópico 3, o avivamento pelo ensino. Neemias mandou ler a palavra de Deus didaticamente e pausadamente para o povo entender. O contemporâneo de Neemias era Esdras. Esdras fez a mesma coisa. Eles ensinavam a palavra de Deus. Eles fizeram o povo se alimentar da palavra de Deus. Eles levaram o povo a retornar à palavra de Deus. A palavra de Deus foi esmiuçada para aquele povo. A palavra de Deus foi explicada àquele povo. A palavra de Deus, dada por Moisés, ela foi trazida ao povo de tal maneira que todo o povo pudesse entender. Então é importante que você não perca os cultos de doutrina. É importante que você não perca os cultos da escola bíblica dominical. É importante que você não perca os seminários bíblicos. E aprender a palavra de Deus é muito importante. Se alimentar da palavra de Deus é muito importante. É importante que você medite, leia, estude, para que você possa ser um instrumento usado por Deus. Para que, pelo conhecimento bíblico, o Espírito Santo de Deus der a você, outras pessoas sejam avivadas, edificadas e que muitos cresçam espiritualmente e que muitas almas sejam salvas. Esta atitude de levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus, a mergulhar na palavra de Deus, trouxe um quebrantamento espiritual, trouxe sensibilidade espiritual, trouxe uma grande espiritualidade no meio do povo. O povo só vai saber que está em pecado se ele ouvir a palavra de Deus. O pecador vai saber que está distante de Deus se ele ouvir a palavra de Deus. O homem mau, ímpio, cruel, iníquo, ele só vai saber que ele precisa de Deus quando ele ouvir o ensinamento e a pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre os olhos espirituais. É a palavra de Deus que desperta e que aviva. Assim como lá nos tempos de Esdras e de Neemias houve um grande avivamento pelo retorno à palavra de Deus, pela oração em busca de Deus, hoje acontece da mesma forma. Hoje acontece da mesma forma. Quando a igreja se propõe a orar, a meditar na palavra do Senhor, a buscar o Senhor, o avivamento acontece. Na praça principal ali, diante da porta das águas, eles se humilharam diante do Senhor, choraram diante do Senhor, gemeram diante do Senhor e o avivamento espiritual aconteceu. E grande foi a vitória do povo de Deus. Nós vamos agora para o tópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, colocamos aí algumas ilustrações aí para você e também colocamos aí alguns esboços aí para você que você pode copiar e você pode utilizar no ensino da palavra de Deus também. Tópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. Tópico 1, a palavra de Deus corrige. De acordo com 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26. Então a palavra do Senhor, ela ensina, ela corrige,
ela alimenta, ela direciona, ela dá vida, ela transmite paz, ela transmite alegria e ela é saúde para os ossos. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. O coração mais duro, o coração mais ímpio, será quebrantado pela palavra de Deus. Na liturgia do culto é necessário dar primazia à palavra de Deus. O cântico é importante, poesias é importante, louvores é importante, avisos é importante. Tudo que acontece ali no culto é importante, mas, em primeiro lugar, sempre a palavra de Deus. Sempre a explanação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus é o mais importante no culto. É ali que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar o caminho do Senhor. O culto também ele deve ter ordem, decência e santificação. Na palavra de Deus nós aprendemos que o culto ele não pode ser feito de qualquer maneira. No culto tem que haver reverência. No momento que nós estamos cultuando a Deus, é o momento que Deus está falando conosco, é o momento que nós estamos falando com Deus, é o momento que Deus está abençoando a igreja, é o momento que as pessoas que não são salvas estão ouvindo a palavra de Deus. Então há uma guerra espiritual ali. Os demônios atuam para atrapalhar o culto. Então não é um momento de ficar andando dentro da igreja, criança correndo, pessoas falando alto, falando de negócios. É preciso estar concentrado no culto. O culto é um lugar de ordem. O culto tem que ser prestado com ordem e com decência. Falando de decência, isto faz nos lembrar que quando nós vamos ao culto, nós temos que ter decência no falar, decência no andar, decência no agir, decência na roupa que veste. Entendeu? Nós não devemos prestar um culto de qualquer maneira, né? E no culto deve haver também santificação, né? Ser santo quer dizer ser separado. Então o culto ele não pode ser um culto mundano. O culto não pode ser um culto iníquo. Um culto ele não pode ser um culto carnal, né? Tem gente que presta um culto, mas o culto dele é longe daquilo que Deus tem proposto à sua igreja. Um culto onde Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Um culto onde nós reverenciamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, somos alimentados por Deus, somos abençoados por Deus. Ali no ambiente do culto, há cura, batismo com o Espírito Santo, revelação, muitas coisas espirituais acontecem. Então, deve haver ordem, decência e santificação no culto. O culto dos cristãos, ele não pode haver exibicionismo. Quem deve aparecer no culto é o Senhor Jesus Cristo. Quem deve aparecer no culto é o Espírito Santo. Quem deve aparecer no culto é Deus. Quem deve aparecer no culto é a palavra de Deus. Então o culto não é feito para a egolatria, para a adoração de uma pessoa, para a adoração de uma imagem, né? O culto ele deve ser direcionado a Deus. Então nós devemos ter cuidado para não querer se exibir no louvor, se exibir na pregação, se exibir numa poesia, se exibir numa dança, num culto com gestos e etc. Nada pode afastar a presença do Senhor na hora do culto. O culto é um lugar de reverência. Então tem gente que ele é muito irreverente no culto. Ele conversa no culto, ele fala no culto, ele levanta no culto, ele negocia no culto, ele faz um monte de coisa no culto. Ele fala no celular no culto, ele faz um monte de coisa e fica desligado na hora do culto. Isto é irreverência. Até a roupa que ele usa é uma roupa como se ele fosse no campo de futebol, como se ele fosse na praia, como se ele fosse no shopping. Não, o culto é um lugar de reverência em todos os sentidos. Outra coisa que não pode ter no culto é misticismo. Misticismo religioso, né? Aquela coisa a pessoa parece que já está no céu. Parece que ele já virou anjo. Parece que só ele tem visão, só ele tem revelação, só ele tem sonhos, só ele tem pregação. Deus só usa ele, entendeu? Então ele é místico demais, de tal maneira que o culto dele não é racional. Ele só falta subir pelas paredes, subir pelos bancos, voar dentro da igreja. Isso não é um culto, isso é exibicionismo, é misticismo religioso. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Alguns elementos que utilizam no culto, como fogo, água, sabonete, sal, rosa, tudo isso é misticismo. Fotografia, todas essas coisas aí nós temos que ter cuidado. Porque ao invés de nós estarmos prestando culto a Deus, nós estamos fazendo culto místico, com misticismo religioso, humano e, se não tomar cuidado, até maligno e iníquo. No culto deve haver quebrantamento espiritual. Quebrantamento espiritual é aquele que está na dependência de Deus. Um crente quebrantado, aquele que reconhece ser dependente de Deus. É aquele que reconhece a grandiosidade de Deus. É aquele que se põe
a ser usado por Deus, é aquele que está na vontade de Deus, é aquele que ouve a voz de Deus, é um crente quebrantado, aquele que tem sensibilidade espiritual para ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, aquele que tem sensibilidade da presença do Espírito Santo na hora do culto. Este é um crente quebrantado. No culto também deve haver avivamento espiritual. Um culto avivado é um culto onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade. As pessoas têm liberdade para testemunhar, têm liberdade para pregar, têm liberdade para contar uma bênção, têm liberdade para louvar, têm liberdade para utilizar os dons espirituais. É um culto avivado. Um culto onde todos aceitam a palavra de Deus, onde todos ouvem a palavra de Deus. É um culto avivado, é um culto onde as pessoas estão ali racionalmente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Todo ser está ali cultuando ao Senhor. É um culto avivado, onde as pessoas podem glorificar a Deus, onde as pessoas têm liberdade para exaltar o nome do Senhor, onde as pessoas têm liberdade para demonstrar, para exteriorizar aquilo que ele é intimamente a respeito do seu Deus, a respeito de Deus. No culto nós temos que ter cuidado com o formalismo. O formalismo é aquele culto totalmente planejado. Tem uma planilha para o culto. Não há liberdade para a manifestação do Espírito Santo de Deus, não há liberdade para a manifestação dos dons espirituais, não há liberdade para as pessoas glorificarem, exaltarem e bendizer o nome do Senhor, não há liberdade para as pessoas testemunharem, para as pessoas darem uma saudação, não há liberdade no culto, não há liberdade do Espírito Santo de Deus. É um culto engessado, é um culto programado. Cada detalhe do culto já está programado numa planilha e tem que ser daquele jeito. O Espírito Santo não tem liberdade para fazer como quer. Ele é feito do jeito que alguém planejou. É um culto formal. Então, este culto formal, ele é um culto metódico. É um culto organizado pelo homem. É um culto extremamente administrado pelo homem. É claro que Deus levantou ministros, obreiros, para administrarem o culto do Senhor. Mas a primazia tem que ser do Espírito Santo. Esta pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo, para que não seja um culto formal, nem um culto metódico, um culto rigoroso, cheio de detalhes humanos, cheio de pausas humanas, cheio de interlocuções humanas. É um culto formalizado humanamente falando. É um culto artificial, um culto onde não se sente a presença de Deus, onde não se sente a alegria do Espírito Santo, onde não se manifestam os dons e os talentos espirituais. É um culto artificial. A pessoa entra de um jeito e sai do mesmo jeito deste culto. É um culto costumeiro. Todo mundo já sabe quem vai cantar, todo mundo já sabe quem vai pregar, todo mundo já sabe o que vai acontecer nesse culto, porque já tem uma planilha, já tem uma programação. Ele é metódico, ele é costumeiro, ele é artificial. É um culto programado pelo homem. Então não há liberdade para que o Espírito Santo faça como ele quer. O culto avivado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Os crentes têm liberdade para exercer os seus talentos. Os crentes têm liberdade para exercer os dons espirituais. Os corações estarão sensíveis para ouvir a palavra do Senhor, estarão sensíveis para adorar o Senhor, estarão sensíveis para fazer a vontade do Senhor. Corações abertos, corações sensibilizados, onde as pessoas podem expressar a sua adoração, o seu louvor, a sua glorificação, a sua alegria espiritual, a sua tristeza espiritual, onde as pessoas podem clamar, gemer e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Onde os dons espirituais poderão ser distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. A atmosfera e ambiente, ele se enche da presença do Espírito Santo. Sente-se a presença do Espírito Santo. As pessoas saem deste culto cheias do Espírito Santo. Então, nós não podemos ser exagerados num culto místico, né, onde não há controle espiritual. As pessoas estão descontroladas espiritualmente, onde as pessoas perdem a racionalidade. E é um culto que não é segundo a palavra de Deus. E também não podemos cair no formalismo, que é um culto engessado, um culto artificial, um culto programado, um culto onde as pessoas não podem exercitar os seus talentos, onde não há liberdade para o Espírito Santo de Deus. Então não podemos cair para esses dois extremos. No culto avivado, o louvor a Deus é espontâneo, a adoração a Deus é espontânea, o serviço a Deus é espontâneo,
A contribuição financeira a Deus é espontânea, tudo é espontâneo, porque os corações estão avivados pelo Espírito Santo de Deus. Então há alegria de cultuar, há prazer de cultuar, há satisfação de cultuar. As pessoas sabem que vão neste culto e vão ouvir Deus falar, e vão sentir a presença de Deus. Isso é muito importante no culto. Concluindo a nossa lição, não é necessário esperar uma crise para buscar o Senhor e ser avivado. O avivamento pessoal ele deve ser buscado permanentemente. Então alguém pensa que é necessário estar enfermo para depois buscar avivamento e receber a cura. Alguns pensam que é necessário estar desempregado para depois buscar avivamento e receber uma porta aberta. Alguém pensa que é necessário estar fraco espiritualmente, afastado de Deus, desviado da igreja, para depois buscar avivamento. Não. O avivamento espiritual ele pode ser buscado todos os dias. Todas as vezes que você dobra o seu joelho na sua casa. E você, como diz lá em Hebreus, pelo sangue de Jesus e no nome de Jesus, você tem ousadia para entrar no santuário de Deus pela fé. E ali diante de Deus você confessa os seus pecados. Você pede perdão pelos seus pecados. Aí você ora pela sua família, você ora pela sua igreja, você ora pela nação, você repreende o mal, repreende as enfermidades, repreende as obras malignas, você pede para o Pai, que não nega a ninguém, o Espírito Santo. Você será cheio do Espírito Santo, você será restaurado por Deus, você será avivado por Deus. À tarde, de noite, quando você chegar do trabalho, você faça a mesma coisa. No outro dia, você repita novamente, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, confesse seus pecados, peça perdão, peça força, peça graça, peça despertamento, peça renovação, repreende o mal, repreende a enfermidade, ore pela igreja, ore pela família, pelo seu vizinho, pelos seus parentes. Deus sempre manterá o avivamento espiritual na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, quantas coisas maravilhosas que nós aprendemos aqui nessa lição, quanto conteúdo foi comentado aqui nessa lição. O pastor Renovato nos traz uma brilhante lição onde nós poderemos aprender a buscar o avivamento espiritual, a restauração espiritual, o despertamento espiritual. E aqui nós procuramos fazer o máximo para ampliar este comentário, trazendo, elucidando muitos conceitos a respeito do avivamento espiritual para você. Portanto, nós pedimos para que você se engaje nesse trabalho, para que você tome ações nesse trabalho, deixando seu like, seu joinha, seu ok, fazendo um comentário, motivando-nos a continuar com esse trabalho. E desta maneira, muitas outras pessoas também receberão este mesmo trabalho. E esperamos você na próxima lição de número 2, aqui neste mesmo canal. Eu sou o pastor Osmar Prats, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo. O meu pastor local é o pastor Leslie Marinho, o meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o nosso pastor presidente da CGADB é o nosso pastor José Wellington Júnior. E é com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui junto com você, meditando na santa palavra do Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.